Olá pessoal, bem-vindo ao Startup Show. Estamos aqui novamente para o nosso encontro e a cada semana a gente traz aqui um empreendedor da nossa região de São José do Rio Preto para falar da experiência dele e do negócio inovador desse empreendedor. Hoje nós estamos aqui com a Ângela Tramonte, que ela é fundadora da Profie Inovação em Educação, que é uma startup aqui da nossa região para o mercado de educação. Então vamos bater um papo com ela sobre a Profie. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Vladimir. Muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui com a gente. Me conta um pouco da sua história empreendedora. Como que você entrou nesse universo de startups, de inovação e empreendedorismo e criou a Profie? Bom, eu já tive uma empresa nos moldes tradicionais, né? Eu e meu marido e sócio Marco, nós montamos em 1991 uma escola técnica de ensino artístico aqui em Rio Preto. E quando foi em 2000, nós vendemos essa escola porque a gente já estava fora. Depois, em 2017, em dezembro de 2017, o Marco me chamou para participar de um hackathon, Desafios para a Educação na FATEC. E nós, aliás, obrigada Liseila pela oportunidade. E nós então ganhamos esse hackathon e como prêmio nós fomos para a última fase do Startup São Paulo, desenvolvido em Rio Preto. E ficamos 4 meses no programa aqui no Sebrae São José do Rio Preto. Aproveito para agradecer ao Luciano Empastado também. E depois disso nós participamos do edital do Parque Tecnológico e estamos lá, incubados no coworking. De novo, tenho que agradecer o Willy Consuelo também por estarmos lá. E foi um processo que começou no hackathon e estamos hoje no coworking, ainda buscando cada dia mais crescimento. Legal, eu participei desses 3 processos que você citou, né? Tanto dos hackathons quanto da incubação e no processo seletivo do Parque Tecnológico. Muito legal, uma satisfação grande ver uma empresa criando aqui e se desenvolvendo aqui, né? Você, depois que vendeu essa escola técnica, você passou um longo período sem empreender, né? Como que foi essa virada de chave de estar num serviço como colaboradora e voltar ao empreendedorismo? Então, Vladimir, você viu o embrião do Profie desde o começo, foi nosso mentor em todas as etapas, em todos os lugares por onde a gente passou. E claro que eu sou super grata a você também, eu e o Marco. Mas assim, esse tempo que eu fiquei fora, que a gente ficou fora do empreendedorismo, nós ficamos dentro de escola. Então, no ensino público, ensino particular, nós pudemos observar quais são as dores desses gestores, o que a gente via dificuldade para encontrar a solução com o método tradicional. E quando surgiu então esse hackathon, foi, puxa, agora quem sabe a gente consegue ajudar fora do sistema, né? Pela startup. Então foi assim que a gente voltou a empreender. Agora com startup, não com empresa tradicional. Você já tinha tido contato com startups antes? A gente não com imersão, só de ouvir falar, em alguns congressos que a gente participou, que a gente via, mas foi a partir de dezembro de 2017 que o nosso contato realmente ficou mais próximo e que nós começamos a descobrir que existia um ecossistema em Rio Preto, aí que a gente começou a estar mais alinhado com esse novo mundo. Me conta um pouco da Profie. O que é a Profie? Bom, a Profie é uma plataforma de cruzamento de dados que vem resolver as aulas vagas. Então, quando o professor falta, hoje em dia, o aluno fica no pátio ou o professor de outra disciplina entra para ministrar a aula. Então, a gente coloca professor substituto, especialista por streaming, com metodologias ativas, gamificação, na sala de aula, para que o aluno não tenha aquela lacuna de aprendizagem. Ou
seja, o professor faltou, a Prof.E entra... sempre presente. Para poder suprir essa aula que não está sendo dada naquele exato momento. Da aula. Isso, no momento da aula. O Prof.E, ele não vem substituir, ele não vem tomar lugar de professor. Ele entra quando não tem professor, especialista na disciplina. Se tiver o professor para substituir, ótimo. Se não tiver, o Prof.E entra, porque 46% dos professores atuam em pelo menos uma disciplina para as quais eles não têm formação específica. Então, a gente entra com especialista na disciplina por streaming. Quase metade, né? Sim, bastante gente. Fala um pouco do problema que a Prof.E resolve, que é quando o professor falta da sala de aula, né? Quão grave, quão grande é esse problema aqui no Brasil? Bom, para você ter uma ideia, só este ano 800 milhões de reais foram destinados, foram provisionados na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para substituição docente. Então, é muito grande. Então, outros exemplos, né? Nós tivemos uma entrevista no começo de 2018 no SBT com o governador da época, do estado de São Paulo, que alegou que gastou no primeiro trimestre do ano passado 200 milhões com substituição de professores. Então, pelo PISA, né, dados do PISA, cada 5 dias um é perdido pelo número de faltas docentes. Só em Campinas, 1.000 professores estavam faltando por dia na rede. Então, é muita gente, né? Muita demanda, muita aula vaga para esses jovens. E como que é a solução da Prof.E? Explica, você já deu um briefing, né, de como que ela atua, mas me explica mais em pormenores, como que ela funciona. Se eu estou lá na sala de aula, sou um aluno de uma escola, o professor faltou nesse momento, dessa aula, e aí? A escola que nos contratou, o sistema de ensino, a escola ela aciona através da nossa plataforma o professor substituto. E aí, esse professor, ele vai receber uma mensagem, se ele estiver indo para a sala de aula dele ou se ele estiver fora do local, ele vai receber essa mensagem ele aceita a aula e ele entra ao vivo por streaming, substituindo o professor. Funciona assim, os professores são pré-capacitados pela nossa startup, para que eles saibam se portar diante da câmera, para que eles saibam impostar a voz, e tem em metodologias, as didáticas. E aí, esses professores que já foram treinados previamente, eles são cadastrados, os professores do mesmo sistema de ensino. E aí, o sistema chama o professor, recebe o aviso, ele entra na sala dele, já disponibiliza a imagem que é transmitida ao vivo para outra sala de aula que está sem professor. Ao final da aula, né, no momento específico, os alunos, através do aplicativo, eles interagem com esse professor. Todas as salas que ele estiver dando aula, fazendo perguntas, comentários, dando likes, enfim, interagindo com ele para poder tirar essas dúvidas. Aí é gerado o relatório depois de aula dada e é encaminhado já para a secretaria da escola. O professor que está na transmissão, ele está dando aula nesse momento em uma outra turma, digamos, em uma outra cidade. Vamos supor que ele é um professor de matemática e que ele é aqui de São José do Rio Preto e faltou o professor de matemática lá em Araçatuba, por exemplo, do primeiro ano do ensino médio. Esse professor, ele dá aula para a sala dele e ele dá aula por streaming na outra sala, ou em duas, ou em três, que tiver aula de matemática no mesmo momento. Agora,
Muitas pessoas perguntam pra gente assim, Vladimir, mas como você vai saber se é a mesma matéria e tal? Por isso que a gente fecha o contrato com os sistemas de ensino e já cadastra na nossa plataforma o plano de aula do professor. Porque nós não trabalhamos com sequência didática, a gente trabalha com uma aula com começo e que termina nela mesma. Então a gente pega um conteúdo daquele plano e trabalha naquela aula vaga, ou seja, algo que seja relevante para aquele aprendizado, para aquele conteúdo que o aluno tem. Pode acontecer também do professor que recebeu o chamado, ele não estar em aula, ele pode estar em um outro lugar distante na hora da substituição e ele entra ao vivo de onde ele estiver. E o aluno pode assistir pelo celular, pelo tablet, pelo laboratório de informática, ou o professor pode projetar num telão na sala de aula, ou algum funcionário, né, da escola projeta e ele assiste a aula lá. Então é bem democrático o acesso. Bacana. Bom, nós estamos falando com a Ângela Tramonte, que é fundadora da Profie Inovação e Educação. Ângela, uma outra pergunta. O que está sendo mais difícil nessa jornada empreendedora aí da Profie? Bom, neste momento mais difícil são os recursos financeiros para manter a empresa nesse início. Não é? É o que a gente está buscando também, né? Para comprar mais equipamentos, enfim, investimento na própria empresa. Certo, e como que vocês estão lidando com essa situação? Eu sei que é um jogo de cintura, né? Sim. E não é só você. Começo de startup, eu sei que é assim mesmo. Bom, nós somos em 4 sócios e cada um colabora com o que pode. E também nós já demos início, né, com o nosso curso de formação. Então nós colocamos o curso na internet, ele é aberto. Ele não tem prazo para começar e nem para terminar, você pode começar a qualquer momento. Esse é o curso de formação de professores para EAD? Isso. Para ensino à distância? Isso. Esse curso nós fechamos com escolas, mas também qualquer pessoa que entrar na internet pode fazer esse curso. Nós começamos há 2 meses só, Vladimir, e nós estamos atendendo professores de 9 estados já. Então, essa é uma ajuda financeira também interessante e os cursistas estão gostando. E o legal é que a gente também conseguiu verificar que esses professores que estão fazendo o curso, eles são professores que têm um currículo excelente, são pessoas que já estão de olho nas mudanças, né, na disrupção da educação e estão buscando se aperfeiçoar com as aulas EAD, com as aulas gravadas e as aulas ao vivo, online também. Você tocou no assunto de disrupção na educação. O principal drive dessa disrupção é justamente ensino à distância, por onde a educação vai ser disruptiva, ou tem um outro mecanismo, outro caminho que você vislumbra? Olha, o que é mais forte nesse momento é a educação EAD. É claro que não existe só a educação EAD, né? Tem outras formas também de atingir o aluno que não nos moldes da educação cartesiana, mais numa educação contemporânea. Acontece que a educação EAD ela traz uma economia para os governos e também ela traz a personalização do ensino, que é uma tendência. Uma das tendências da educação do futuro é a personalização do ensino, porque cada um de nós tem a sua forma de estudar, tem a sua forma de aprender, tem uma gestão do tempo diferente um do outro. Existe essa tendência, então as pessoas estão vendo que a necessidade de se capacitar para poder dar aula na frente das câmeras, para poder atingir um número maior de pessoas, é a democratização do acesso à informação, à orientação, conhecimento, mentoria e tudo mais. Como que funciona essa personalização? A gente, pelo menos o primeiro pensamento que passa na cabeça é como é uma aula online, que muitas vezes pode ser gravada, como que você vai
personalizar isso para cada um? Não é personalizar para cada um. Assim, quando você coloca uma aula, um curso na internet, como você atinge uma quantidade de pessoas de diversas regiões, como é o caso do nosso curso, as pessoas têm liberdade para escolher aquilo que mais está adequado àquele momento em que ela vive. Então, é você dar opção para que as pessoas possam escolher o que é melhor para ela. O que está acontecendo agora na educação pública, inclusive, no ensino médio. Então, nós temos ensino médio de diversas formas. Tem o ensino médio que é só no período da manhã, tem o ensino médio integrado ao ensino técnico, que o aluno fica o dia todo na escola, tem o outro que é só no período da tarde, tem o EAD. Quando você aumenta a oferta e a diversidade da oferta, você consegue personalizar esse atendimento para essas pessoas. E com relação ao professor presencial, que está em sala de aula, quando ele faz o diagnóstico dos seus alunos e sabendo que cada um aprende de uma forma, ele flexibiliza esse ensino, porque o foco hoje não é mais o ensino, é a aprendizagem. Você tem que checar se o aluno aprendeu. Como cada um aprende de um jeito, então você precisa ter bastante flexibilidade na hora de abordar um assunto com seus alunos. É assim que vai ser a escola daqui a 10 anos? Olha, a escola, a gente fala escola do futuro, né? Eu ouvi uma professora muito conceituada que estava falando sobre esses congressos do futuro da educação, né? Que ela disse que não concorda porque o pessoal faz futurologia. Obviamente não é isso que acontece, porque quando a gente participa desses congressos do futuro da educação, a gente observa que o que é falado lá são as tendências para essa educação. Só que isso não é um assunto novo, Vladimir. Quando a gente estuda, né, os documentos antigos, os autores clássicos da pedagogia e da educação, e mesmo os artigos, os relatórios para o futuro da educação, a gente vê que muita coisa já era para ter acontecido e que não aconteceu por resistência das pessoas. Por exemplo, a formação dos alunos enfileirados, esse layout de sala de aula, ele foi feito no século XIX para a indústria daquela época. E a indústria mudou, o mundo mudou e os alunos continuam enfileirados. Então você percebe que já era para ter mudado, as pessoas... A indústria 4.0, ela já exige trabalho em equipe, ela exige que as pessoas colaborem entre si, que elas conversem, e isso ainda não está acontecendo dentro das escolas, da maioria delas, pelo menos. Entendi. Qual que é o momento da Profie hoje, assim? Vocês estão lidando com essa questão de grana, né? Mas o que está no roadmap de vocês? O que vocês estão fazendo, implementando na Profie? Bom, nós estamos com o curso de formação, que é um curso de 80 horas, está bem interessante. Nós temos uma equipe bem qualificada, com mestres, doutores, abordando assuntos muito contemporâneos. E esse curso, além de atender o pessoal, quem quiser fazer, né, porque está na internet, com livre está aberto e não fecha a inscrição, exatamente para que a pessoa possa gerir seu próprio tempo. Fora isso, nós temos as escolas que nos contratam. Então, nós fechamos um contrato com uma escola particular de Rio Preto, que está capacitando, através do nosso curso, os 50 professores. E nós temos também uma faculdade de Ipatinga, de Minas Gerais, que também está capacitando os professores da faculdade e da educação básica deles pelo nosso curso. Então, a gente fecha os pacotes com as faculdades ou com as escolas e também individualmente com quem quiser. E
como nossa solução, ela começa com a capacitação de docente, então a gente primeiro capacita os professores e depois, assim que todos estiverem capacitados, a gente começa com o esquema já de substituição docente. Aí já com o servidor lá na escola, a secretaria ou a coordenação nos avisa que o professor faltou e o sistema já busca outro para solucionar esse problema. Nós estamos no primeiro passo, que é a capacitação dos docentes. Legal. E é uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, que eu acho que é de suma importância, é o propósito de vida delas, né? Para mim é o que, não só para mim, né? É o que move as pessoas, né? Quando você acorda de manhã, legal, o que eu vou fazer em busca desse objetivo, né? Qual que é o seu propósito de vida? Olha, meu propósito de vida é ajudar os professores e as escolas a fazer essa transição da educação cartesiana que nós tivemos para essa educação 4.0 que vai formar alunos para essa demanda contemporânea para a indústria que está aí, que é a indústria 4.0 também. Então, ajudar nessa transição para garantir uma escola de qualidade e um futuro bacana para os nossos jovens. Ângela, dá um briefing só, o que é a escola cartesiana para a gente situar? É a escola que nós fomos formados, né? A gente fala escola cartesiana quando com base em Descartes, né? Então, nós tivemos as nossas apostilas ali, a gente aprendeu de uma forma, aprendemos nos livros e aprendemos de uma maneira que não se aprende mais hoje. É meio que uma escala industrial. Isso, né? A gente chamava também de educação bancária, não é? Que os professores iam depositando conteúdos nas pessoas, se elas aprendessem ou não, era uma segunda etapa. Se elas conseguiam usar esse conhecimento, alguma iam coisa. Usar ou não, era uma segunda etapa. E nós vemos, assim, pelas pesquisas, muitas escolas no mundo estão procurando uma forma mais atual de agir no aprendizado dos nossos jovens. Cada uma busca um caminho um pouco diferente, mas todas já entenderam que não é possível formar os nossos alunos hoje com a educação as aulas que eram ensinadas no século anterior. Então, eles já não aprendem mais dessa forma. E a gente precisa se conscientizar disso e seguir buscando caminhos. Você tem algum exemplo de uma iniciativa dessa, já pensando na escola 4.0, que já está sendo implantada? Nós temos escolas em Cotia, nós temos escolas nas cidades inteligentes também, que já estão buscando essas iniciativas. Mas não fica muito longe. É uma questão de conscientização das pessoas. Se as pessoas pararem, por exemplo, de brigar com as tecnologias, né? Os alunos nasceram já com essas tecnologias, trazê-las como aliadas para a gente. Então, se a gente ensina tantas coisas que são os alunos, a gente forma os alunos em tantos aspectos, por que não formá-los para o uso consciente do celular, do tablet? Porque isso também não pode fazer parte da formação do aluno pelo professor. Então, nós temos iniciativas, o Brasil está caminhando nesse processo. Nós vemos algumas escolas com um início dessa disrupção, tanto é que a escola que nos procurou é uma escola que está preocupada com a tecnologia em sala de aula, está preocupada com a apropriação da tecnologia pelos seus professores, e não só das tecnologias, como as novas metodologias, didática de ensino, como garantir o interesse e aprendizagem dessa criança. O importante é ter a coragem de sair do conforto, porque fazer o que a gente já sabe é confortável para todo mundo, né? E arriscar
uma forma de nos aproximar dos alunos. Então, de que maneira que a gente pode saber o que fazer? Ouvindo os alunos. Eles têm muita coisa também a nos ensinar. Então, quem ensina também aprende. Os professores têm uma certa liberdade para inovar assim dentro da sala de aula? Então, os professores eles têm um currículo, eles têm uma base tecnológica, assuntos que eles devem abordar, tanto nas redes particulares quanto nas redes públicas. Agora, ele tem o tema, como ele vai ensinar, quais fontes ele vai buscar, isso é de livre iniciativa do professor. É claro que as apostilas, os métodos, né, e as bases tecnológicas, elas vêm para garantir um mínimo, para que ninguém saia daquela série sem saber o mínimo. Agora, a partir desse mínimo, vale a criatividade do professor e da escola. Certo. A Profi, ela está lá no Parque Tecnológico, né, na incubadora do Parque Tecnológico. Eu queria que você me contasse sobre essa experiência. O que a Profi ganha estando lá no Parque Tecnológico? Olha, estando no parque, Profi ganha respeito, valorização, oportunidades e muito network. Mentorias, tem uma lista de benefícios. Nós estamos muito felizes por estar no parque. Você está vendo uma evolução? Sim, sim. Estamos vendo evolução e a gente está conhecendo pessoas porque estamos num mundo de colaboração. E é isso que a gente leva para as escolas. Se é colaborativo o trabalho, a gente vê que a gente só cresce fazendo trabalhos colaborativos. Então, é isso que a gente passa para os nossos jovens também, né? E para os professores e todo mundo. Ninguém mais trabalha sozinho, a gente precisa uns dos outros. Para conseguir uma educação mais relevante, uma educação que faça sentido, mais humanizada e com mais equidade. E Ângela, para terminar, nosso tempo já está acabando, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas de um livro que marcou ela, que fez engrandeceu, que ela aprendeu alguma coisa muito importante com esse livro. Qual que é o livro que você recomenda para quem está nos assistindo? Olha, eu recomendo 21 lições para o século XXI, do Harari. É muito interessante, vale a pena ler. Para indicar um livro para que você leia esse ano, é esse aí, do Harari, ok? Brevemente, o que diz o livro? Ele diz que para a gente rever a nossa visão de mundo, não é? O que a gente tem que se preparar para o que já começou, não é para o que virá. Então, quando a gente fala assim, é o futuro, ainda está longe, não está longe. A marcha já começou. E de que forma que a gente pode se adaptar a essa mudança, a essa disrupção? E por exemplo, uma das falas dele é assim, você não sabe tudo, ok? Então, trazendo as pessoas para a realidade, sabendo tanto que a gente ainda tem que aprender, você já está dando um passo a mais para se aproximar dessas lições para o século XXI. Entendido. Bom, pessoal, eu falei aqui com a Ângela Tramonte, ela é fundadora da Profi Inovação e Educação. Ângela, muito obrigado por estar aqui para compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, falar um pouco da Profi e meus parabéns também pelo trabalho. Eu acho que você faz parte desse nosso ecossistema e contribui para que ele cresça também. Muito obrigada. Acho que os agradecimentos aqui, eles têm que ser estendidos desde o começo da Profi, né? Você participou de todo esse processo e esse espaço agora é muito importante para que a gente possa contar para as pessoas o que a gente está fazendo e que nós estamos sim na luta por uma educação de qualidade. A gente vai chegar lá. Quem sabe isso não inspire outros empreendedores a criar startups na área de educação. Exatamente. Tem muito campo, tem muita coisa para fazer. Tem mesmo. Onde tem problema, tem oportunidade. Exatamente. Né? Bom, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Fique ligado no Tela 2
pelo endereço www.tela2.com.br. Lá você encontra tanto essa entrevista quanto outras passadas e outros conteúdos do Startup Show. Então fique ligado e até a próxima!